Oi, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós aqui, cada vez mais nos aproximando do nosso super quiz na sexta-feira. Todo mundo de fantasia, vamos fazer a maior festa e eu espero muito que vocês saibam todas as respostas, tá? Mas vamos continuar aí com as nossas revisões e a parte de medidas de matemática que faremos no Zoom. Mas a Pro também vai dar uma explicaçãozinha, tá? Das atividades que tem. Em história, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a página 275 e 276. As respostas para tudo isso aqui tá dentro da nossa unidade aqui, né? Então, tem que folhear, tem que procurar as respostas. Todas estarão aqui, tá? Nos textos complementares e tudo mais. Não tem uma resposta aqui que precise pesquisar, certo? Então, ó, confio em vocês, tá bom? A questão número 4 é que tem o seguinte, ela dá aqui, ó, várias palavrinhas. Econômica, cidades, crescimento rural e população. E pede para que vocês escrevam um texto. Então, assim, muitas vezes o aluno se confunde e escreve uma frase com cada palavra. Não. O que a questão está pedindo é um texto, como se fosse uma historinha. E dentro dessa historinha, vocês vão utilizar todas essas palavras, certo? Vocês podem falar das cidades brasileiras no século XIX, por exemplo. Ó a dica da Pro. Se vocês pegarem ali aquela unidade onde está falando do crescimento das cidades brasileiras no século XIX, já com a industrialização e tudo mais, vocês vão conseguir colocar todas essas palavrinhas aqui e montar um texto bonitinho, ok? Olha lá, tô esperando a lição de vocês, hein? E como daqui a pouco a gente tem Zoom, vamos continuar medidas no Zoom. Para quem não pode participar, a Pro vai dar uma breve explicação aqui das atividades, certo? Então, nós vimos ali na aula de ontem que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Unidades de medida. Nós vimos também que 100 centímetros vão compor 1 metro, certo? Agora nós vamos estudar o quilômetro. Quilômetro se escreve com Q1, mas a sua sigla é representada por KG. KM, desculpa, coloquei quilograma aqui. KM, tá? O quilômetro, a palavra se escreve assim, com QU. A sigla é assim, KM. E como é que é composto um quilômetro? A partir de 1000 metros. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro, certo? Esse tipo de medida eu utilizo para distâncias. A distância da minha casa no mercadinho, a distância da minha casa até a escola, a distância do meu bairro até o centro da cidade, a distância entre um estado e outro do Brasil, tá? Vou dar algum exemplo aqui. Vamos ver. Da minha casa até o colégio, por exemplo, eu tenho mais ou menos 3 quilômetros. Então, dá quase 3.000 metros, tá? Quando a Pro viaja lá para casa dos parentes, lá no sul, vocês sabem que a Pro vai sempre para lá. Quando eu vou para Joinville, eu percorro 600 quilômetros. 600 quilômetros. É bem longe. Se eu quisesse transformar isso em metro, né? Ora, se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então 600 quilômetros vezes 1000, eu teria, repito, 600, coloco os 3 zeros e pum, 600.000 metros, mais ou menos, tá? Eu tô arredondando o número, certo? Mas a gente não fala assim, eu vou lá pro Rio de Janeiro, daqui no Rio de Janeiro tem 45.000 metros. Não, a gente diz quilômetros, certo? 450 quilômetros, mais ou menos. Também tô usando uma estimativa aqui, tá, gente? O exato a Pro não sabe assim de cabeça, não, tá?
aí, o que nós temos aqui no livro, né? No livro está apresentando aqui o nosso Brasil. Nosso Brasil aqui, né? E sabendo que para eu ir de um lado para o outro do Brasil, eu estou falando de quilômetros, né? O Brasil aqui, o litoral é sempre essa faixa aqui, ó, que é banhada pelo oceano, né? Onde tem as praias. O Brasil tem um total de 7.000 quilômetros de litoral. Desde lá da pontinha do Nordeste, tá? No Amapá, até o Rio Grande do Sul, beirando aqui o Oceano Atlântico, nós temos 7.000 quilômetros, mais de 7.000 quilômetros. É muita coisa, né, gente? Aí, dá uma olhada aqui, né? As atividades, elas vão comparar ali quilômetros com metros, certo? E vão pedir aí para vocês fazerem uma comparação. Então, a comparação é a seguinte. Quando eu quero saber medida de alguma coisa, se eu quiser saber a medida deste canetão, eu vou usar quilômetro? Não, é muita coisa para usar. E milímetro, eu precisaria de muitos milímetros. Então, este canetão eu vou medir em centímetros. Agora, se eu quiser medir a ponta desta canetinha, aí sim eu vou utilizar milímetros. E para saber a distância entre duas cidades, entre dois estados, a distância entre a minha casa e o meu emprego, a distância entre o bairro do Jardim Santa Maria, onde fica o colégio, até o bairro do Tatuapé, eu vou utilizar quilômetros. Quanto menor o objeto, menor o objetivo, também menor a unidade de medida. Vou usar milímetros para coisas muito pequenas. Vou utilizar centímetros para aquilo que eu posso medir com réguas, tá? E quilômetros para tudo aquilo que eu tenho que caminhar mais, ou que eu preciso até mesmo de carro, de um meio de transporte ali como ônibus, metrô, isso medido em quilômetros, certo? Não confundam. Aí nós temos aqui um mapa para vocês compararem e gráfico, que é coisa que vocês sabem. Então, matemática hoje, nós vamos até a 157. As atividades estão bem simples, mas eu quero que vocês me procurem aí em caso de dúvidas. Qualquer dúvida, é muito importante que vocês saibam que nesse momento nós não temos nenhuma pergunta bobinha, né? Toda pergunta é válida. No Zoom nós trabalharemos essas páginas juntos e seguiu correção hoje também no PDF, tá? Todos os dias dessa semana vai seguir correção no PDF para que vocês tenham aí a mesura, né? Para saber se vocês acertaram direitinho aí as respostas ou não. Ai, Pro, mas você sempre faz de 2 em 2 dias. Mas a gente tinha semanas, né? Então, a cada 2, 3 dias a Pro fazia a correção. Agora, como estamos na reta final, na última semaninha, fechando notas, inclusive, nós vamos fazer essa correçãozinha todos os dias, tá? Como a Pro está tirando foto do livro para mandar para vocês e como se trata só de revisões, né? Então, a Pro não está trazendo a TV para fazer o PowerPoint com vocês, tá? É por isso. Sei que vocês podem ter estranhado ontem, então eu estou explicando na aulinha de hoje, tá? Muito importante que vocês acessem os vídeos, sim, para pegar também uma base dessas explicações das outras matérias, tá? E, terminando essa semana, a gente faz uma festa, o nosso super quiz lá no Zoom. Vamos festejar aí, porque vocês conseguiram, com ou sem problemas aí acontecendo no nosso país, acontecendo no mundo, vocês, deram conta. Quero parabenizar todos vocês mais uma vez e dizer que eu amo vocês demais. Beijo, até daqui a pouco no Zoom.